Todo mundo esperando uma goleada e o que a gente viu foi o Fluminense sofrer pra fazer um gol contra um time da Série D do Campeonato Brasileiro. E aí eu acho que a pergunta que ficou na nossa cabeça depois do jogo de ontem é: o problema tá no time ou tá no técnico? Vem comigo que a gente vai falar sobre esse nosso vídeo de análise. Meu nome é Julia Cunha e esse é o Dominada pelo Flu. Eu sei que o clima não é bom, mas como faz parte aqui do canal, eu preciso pedir pra você chegar, deixando seu like, se inscrevendo aqui e hypando esse vídeo pra levar esse conteúdo pra mais tricolores e ampliar a nossa conversa aqui nos comentários, no chat, das nossas lives. Mas vamos falar, sem mais delongas, sobre o que foi esse jogo de ontem, que eu tava vendo ali de relatos, é que muita gente nem conseguiu comemorar o gol de tanta raiva que tava. Essa foi a primeira vez que eu comemorei um gol com raiva. Mas teve muita gente que nem conseguiu comemorar esse gol por, enfim, né, todo o contexto do que foi esse jogo. O Fluminense entrou com 4-3-3 novamente, dessa vez alterando alguns jogadores, Gabriel Fuentes voltando a assumir a titularidade na lateral esquerda. A gente viu o Nonato entrando nesse meio campo com essa promessa de entregar mais criatividade. E ao mesmo tempo, Keno assumindo o lugar do Canóbio, que vinha sendo muito questionado pelas últimas atuações, né? O Canóbio não vinha entregando, o Keno também não, mas vinha entrando muito menos. E entrou em campo e, bom, a gente pode falar muita coisa sobre esse jogo, mas dá pra dizer que o Keno aproveitou a sua oportunidade, ainda que o time tenha sofrido bastante pra conseguir esse placar apertado de 1-0 nessa terceira fase. Mas o que foi o jogo do Fluminense? O Fluminense foi um time que não dominou? Não. Mais uma vez a gente viu um time dominar a partida, mas pra mim a grande dificuldade foi de se impor em campo, porque mesmo dominando, errou muitos passes, o que permitiu que, ainda que tivesse basicamente inteiro dentro do ataque do adversário, não conseguia finalizar. Eu acho que o primeiro tempo foi essa cena, o Fluminense se enfiava dentro da área, ficava tocando, tentando procurar a melhor oportunidade para finalizar a gol. Ninguém chutava e, obviamente, perdia a bola para a defesa, sofria um contra-ataque de um time que, o Aparecidense, né, com todo respeito ao Aparecidense, pela qualidade da Aparecidense, chegava lá na frente e nem ao menos assustava o Fábio. Foram as oportunidades, né, na verdade, que a Aparecidense teve, que talvez geraram ali um susto maior. Foi quando ela saiu ali, por exemplo, da falha do Gabriel Fuentes e do Freitas. Mas, no geral, nesses contra-ataques, chegava lá na frente, limpo, às vezes sozinho ou com um marcador só que não conseguia dar conta. E a finalização era sem levar perigo nenhum ao gol. O Fábio sem precisar fazer defesas. Mas o Fluminense, pelo contrário, assim, lá na frente, apesar de ter muito mais domínio, de ter muito mais chances, e contra uma defesa que, apesar de estar prostrada dentro da área, não era uma defesa difícil de você superar, não conseguia. Muitas vezes parecia ter medo de chutar o gol. Tava muito lá na frente, mas era pouco agressivo, na minha opinião. Termina o primeiro tempo com 11 finalizações, segundo os dados ali do SofaScore, mas ainda assim sem conseguir nenhum gol e as finalizações também que conseguia, as que iam ao gol, eram finalizações de fácil defesa para o goleiro, finalizações em que o goleiro claramente iria para aquele lado que estava ali, muito mais para aquele lado, e finalizações fracas. E esse foi o contexto do primeiro tempo. O Fluminense teve chances de matar esse jogo no primeiro tempo. No primeiro tempo você olhava assim, gente, já era pra estar 5-0 e a gente não conseguiu botar uma bola pra dentro da rede. E vai pro intervalo com 0-0 e, assim, uma revolta da arquibancada, com toda a razão. E volta muito mais pressionado pro segundo tempo. Volta com mais agressividade do que no primeiro, chutando mais do que no primeiro tempo. Só que, ao mesmo tempo, ainda tinha dificuldade de ser efetivo e, de certa forma, a Aparecidense acabou tendo mais oportunidades mais perigosas de contra-ataque no segundo tempo, que geraram bastante susto. Acaba que o Keno consegue um gol ali no finalzinho, o Renato faz algumas alterações que, sim, de fato, deram dificuldade de se entender. Fiquei curiosa, assim, porque não houve uma pergunta específica sobre a entrada do Lima. Na minha cabeça, a única lógica que eu consegui na entrada do Lima era você ter um cara que ia chutar de fora da área e que, se precisasse compor o meio de campo ali para tentar conter um pouco mais da Aparecidense,
fazia sentido porque o Fluminense, quando sofria contra-ataques, tinha dificuldade de segurar o adversário. Mas não funcionou muito, porque o Lima acabou não entrando muito bem, e ao mesmo tempo a gente mais à frente, né, acontece que, vale mencionar isso também, quase esqueci de comentar isso, porque a gente fica sem o Germancano desde os primeiros minutos de jogo. O Germancano precisa sair antes dos 10 minutos de jogo, por conta de uma lesão ali, que já preocupa pro restante da... Eu não vou dizer da temporada, né? Porque já descartaram, tava vendo a informação que o Vitor Lessa trouxe, é que dentro do vestiário já descartaram a possibilidade de ser uma lesão de LCA. O que é ótimo, porque a lesão de LCA é aquela que fica mais tempo fora. Mas já preocupa pra essa sequência que a gente vai ter aqui pra frente. E principalmente depois de ver essa dificuldade do Fluminense de conseguir fazer um gol contra a Aparecidense. Porque assim, não tem como a gente analisar esse jogo sem olhar o adversário que tem do outro lado. E aí acaba que o Renato também fica mais limitado com relação às substituições dele, em termos de parada, né? Porque ele precisa parar o jogo no primeiro tempo para fazer uma substituição. Não aproveita talvez o momento de intervalo para poder mudar o time. E aí mexe com o Lima e depois aguarda mais um pouco para fazer 3 substituições ao mesmo tempo. Entra com Lescano, Serna e René, né, pra saída do Gabriel Fuentes. Eu imagino que nesse caso ali o Gabriel Fuentes tenha sido até uma preservação, talvez ter voltado, ter um tempo controlado para poder ficar dentro de campo após esse retorno de lesão. E aí até o René vai bem nesse sentido, não é um problema. O Serna, ele ajuda, mas ele não é o cara que também você vai contar pra finalizar, pra matar o jogo. Não é o cara pra decidir isso. O Lescano talvez tenha feito a sua melhor atuação com a camisa do Fluminense, apesar de ter perdido uma oportunidade. Consegue ele ajudar a equipe em construções. Mas a gente termina só com 1-0 mesmo. E muitas dúvidas na cabeça, assim. Porque pra mim a atuação desse time, ela é simplesmente assustadora. A gente fala muito sobre mexer no esquema e o como não houve essa mexida pra esse jogo. Mas do outro lado a gente tava falando de um time de Série D com uma diferença de investimento muito grande, uma diferença de qualidade no material humano dentro de campo muito grande. E que o Fluminense, mesmo com o 4-3-3 sendo um esquema talvez já batido, cansativo, pra quem tá acostumado a só ver isso dentro de campo, cara, era obrigação do Fluminense vencer. O Fluminense não era pra... E venceu, tudo bem, mas assim, não era pra ter tido a dificuldade que teve. Não era pra ter sofrido tanto que sofreu pra conseguir chegar a esse placar. E ao mesmo tempo, eu fiquei me questionando quando falaram, né? A gente já tinha essa já era a provável escalação. Quando falaram assim, a gente podia entrar com um 4-2-4. E eu fiquei assim, beleza, mas assim, eu tô tentando pensar qual é esse atacante que realmente vai fazer uma diferença significativa pra gente nesse jogo. Da mesma forma como pra mim entrar com o 4-4-2, não achava que a gente ia precisar ter um meio-campo mais preenchido para poder vencer um adversário tão fraco. E o que eu vi dentro de campo foi que eu olhava pro campo e o time que estava em campo muitas vezes parecia ter medo de finalizar. Quem finalizava era Keno, Nonato e John Arias, que, enfim, errou muito espaço também, não foi ali uma noite... Não foi uma noite comum do Arias, né? Porque a noite comum do Arias é uma noite de gala, não foi essa noite do Arias. Realmente quem mais finalizou, o Keno finalizou 9 vezes ao longo do jogo. Ele foi realmente o que mais arriscou e o que mais proporcionou jogadas pra isso. Nonato também tentou contribuir, mas o restante, cara, eu cheguei a ver o Ganso em condições de finalizar, tocar a bola e assim, isso me assustou, assim, como a gente teve a bola várias vezes em condições e nem ao menos finalizou e acabou perdendo a bola por uma defesa que era uma defesa fraca. Da mesma forma que eu olhava pro banco e eu não via quem ia entrar dentro de campo para poder solucionar esse problema de finalização, porque a única pessoa que eu conseguia ver com qualidade para isso se lesionou nos primeiros 10 minutos de jogo, antes de 10 minutos de jogo, que era o Germancano. O Everaldo dentro de campo, eu não sei o que ele estava fazendo. E aí, eu me questiono mais uma vez, porque o Fluminense, que já precisava de um centroavante no meio da janela da temporada passada, na janela do meio do ano da temporada passada, não contratou, vendeu o Cauã, emprestou Lelê e só trouxe o Everaldo. Que me prometeram
um centroavante rápido. E ele não consegue dar um pique pra pegar uma bola que sobra pra ele dentro da área. Assim, eu tentei ter paciência com o Everaldo. Depois da atuação da noite de ontem, eu não vou mais perder tempo defendendo. Porque ele mesmo não tá defendendo o trabalho dele quando ele entra dentro de campo, assim. Pra mim, absurdo, assim. Inadmissível que foi a partida do Everaldo ontem. Mas, ao mesmo tempo, eu olhava pro banco que eu não via quem entraria pra resolver. E aí, a gente pode questionar o Renato. Eu acho, da minha parte, minha sincera opinião, por mais que eu questione se realmente as opções, as substituições que ele faz no segundo tempo eram as melhores, a gente vai falar sobre treino, eu acho leviano. Por quê? Porque o Renato tem o quê? O Renato entrou no dia 6 de abril. Não tem um mês ainda de Fluminense. São muitos jogos, o que faz parecer que ele tá aqui já há 3 meses. Mas ele não tem um mês dentro do clube. A gente estava reclamando porque a sequência de 3 em 3 jogos fazia com que ele tivesse um dia para treino. O restante era regenerativo e ficar assistindo vídeo de adversário. Ele teve uma semana para treinar e o Fluminense, que já vem com essa dificuldade de finalizar desde o ano passado, eu colocar toda na conta do Renato hoje, com uma semana só de treino com o grupo, eu acho pouco. E o que mais me assusta nessa equipe, além da falta de coragem de finalizar, é o como o Fluminense é lento. O como o Fluminense não corre. Mas isso, novamente, também não é de agora. Também não é de ontem. Então eu começo a achar, na minha humilde opinião, que a gente tem um problema nessa equipe. Mais uma vez. Sigo, de novo. Com os jogadores que a gente tinha dentro de campo, não acho que tenha justificativa pro que foi a partida de ontem. A gente tinha gente pra resolver. Mas, ao mesmo tempo, a dificuldade que esses jogadores apresentaram lá na frente em não chutar pro gol, eu realmente fico na dúvida. Eu não sei quem culpar. Eu acho que jogar toda a culpa nas costas do Renato, eu acho leviano. Mas eu olho pra esse time, porque eu olho pra esse time e eu mesmo tenho dificuldade de saber quem eu colocaria no lugar. A gente fala sobre esse elenco ter melhorado em idade e variedade. Mas mesmo tendo melhorado em idade, né? A gente tem um elenco que hoje você tem uma possibilidade de fazer uma montagem com um time titular que tenha uma média de idade mais baixa do que a gente tinha antes. Esse time não tem velocidade nem intensidade dentro de campo. Inclusive, o nosso time mais velho entregava mais isso. Em 23 e 22. Só que, ao mesmo tempo, a gente perdeu em qualidade. Isso é fato. A gente perdeu bastante em qualidade. Não tem como você comparar, por melhor que seja o Fuentes, não tem como você comparar o Fuentes com o que é o Marcelo com uma bola no pé, principalmente uma bola decisiva. Não tem como você comparar qualquer zagueiro que tenha entrado, por mais que a idade de Felipe Melo, não tem como você comparar. Não tem como você comparar ali pelas ausências de André. Não tô falando que seja desculpa, né? Eu estou falando que eu acho que em termos de qualidade técnica, a gente veio decaindo. E pelo contrário, gastando mais dinheiro, né? Que não tem muita lógica. Mas, assim, a partida de ontem me assustou bastante. Porque se o Fluminense teve essa dificuldade para enfrentar a Aparecidense, duvido que o Sport vai fazer uma partida diferente do que seja preencher a sua área para sair no contra-ataque no Maracanã nesse sábado. E o Sport tem mais qualidade do que a Aparecidense. O Sport, apesar de estar na parte baixa da tabela do campeonato, está na zona de abaixamento ali, se eu não me engano, na lanterna, foi um time que passou por alguns problemas que a gente teve com a arbitragem também foi prejudicado em alguns sentidos. E aí eu não sei o que vai ser de campo desse sábado. Saio mais do que desanimada desse jogo, saio bastante preocupada. Porque parece que os nossos problemas são maiores do que a gente pensava. E eu não sei se é só técnico que resolve os problemas que a gente tem. E eu não sei se o Fluminense, com essa questão de SAF, tá muito preocupado com o futebol dentro de campo, não. Acho que a diretoria tá mais preocupada com outras coisas.
Na minha humilde opinião. Acho que eu não tenho muito mais o que ficar estendendo nesse vídeo de análise. Assim, é realmente assustador o jogo de ontem. Foi assustador. Deixa aí nos comentários o que você achou. Enfim, pode concordar, pode discordar. Desde que coloque a sua opinião com respeito, ela vai ficar aqui, obviamente. Mas enfim, acabou aqui a gente no nosso bolão, né? Fazer uma brincadeira, tentar descontrair aqui pra tentar terminar esse vídeo pelo menos com um sorriso pra vocês. O Ricardo tinha falado na nossa live pré-jogo, onde a gente tem feito os bolões da partida, que ia ser 1-0. Eu falei assim, Ricardo, não tem como. E ele tava me dando os argumentos, né? Que não ia ficar se iludindo com esse time, que esse time não ia conseguir nada mais do que isso. E o Ricardo foi e acertou. Eu achei que era o único que ia errar assim de lavada. Ricardo. Você estava certo. E agora eu estou mais preocupada. Mas enfim, vamos ver o que vai ser. Beijo no coração. Saudações tricolores. 5 horas estaremos juntos para a nossa live tradicional das 5. Galera, isso vai render mais assunto. A verdade é essa. Tamo junto.